Hey folks! Hoje vamos falar de perna maior que a outra, desvio no quadril e todas as consequências que isso traz. E inspirado nisso, quer dizer, fui instigado a falar sobre isso por uma pergunta da minha querida amiga, excepcional professora Denise Massuco. Qual foi a pergunta dela? Ela falou assim, ela perguntou se eu já atendi alguém com poliomielite, onde um dos membros tem diferença grande de tamanho das pernas, tem uma perna maior que a outra. E também tem fraqueza do lado acometido, vamos imaginar que o pé direito, além de ser menor, ele é mais fraco e ainda assim está com uma prótese de quadril. Como usar a tridimensionalidade nesse cenário? Primeiro vamos lá, o que é usar a tridimensionalidade? As pessoas que pensam que usar a tridimensionalidade é só fazer movimentos tridimensionais. Lembra, a tridimensionalidade é um processo de pensamento, é uma base filosófica e de princípios que a gente usa para, em primeiro lugar, acolher o ser humano que está chegando até a gente e entendê-lo como um ser tridimensional, que sente, que se movimenta, que pensa, que tem história, que tem futuro, que tem ansiedade, que tem memórias, tem lembrança, tem traumas. Em primeiro lugar é isso. O movimento tridimensional faz parte dos princípios. Um dos princípios é que este ser complexo que a gente está falando se mexe tridimensionalmente. Então, só não confundir essas duas coisas. Por isso que as pessoas às vezes perguntam, como usa-se a ciência tridimensional nisso? E aí parece que às vezes assim, pô, mas não tem nada a ver com o movimento tridimensional, isso daí. Sempre tem, porque faz parte dos princípios, mas tem coisas mais importantes para a gente se preocupar nessa hora. É porque ciência tridimensional é o nome que eu dei para esse complexo todo, para essa forma de estudar o corpo humano e colocar em atividade física. Tem gente fazendo aí e tal, mas criação minha, posso garantir. Vamos lá. Primeira coisa então é isso. A pergunta dela tem a ver, ela perguntou se eu já tive alguém com poliomielite, prótese de quadril, uma perna maior que a outra e na fraqueza numa das pernas. Não, nesse caso eu nunca tive, porque está muito complexo aí o caso, tem que ter muita coisa junto. Agora, eu já tive gente com uma perna mais fraca que a outra, eu já tive gente com uma perna mais comprida que a outra, eu já tive gente com prótese de quadril. Então, esse contexto aí todo eu já tive. Eu trouxe aqui o meu modelo anatômico para a gente começar a imaginar. O que acontece aqui? Aqui é um modelo anatômico de um quadril que está normal, ou seja, a perna aqui são pernas do mesmo tamanho, paralela. Vamos imaginar que uma perna aqui é maior que a outra. Se essa perna aqui é menor, então ela está um pouco maior, quando ela for chegar no chão, e os dois pés vão estar no chão, ela vai puxar o quadril para o lado, ela vai descer, e ao descer ela vai movimentar o quadril para o lado. Se ela movimentar o quadril para o lado e o tronco não der resposta, a pessoa vai andar de lado. Como a pessoa não anda de lado, significa o quê? Que o quadril dela inclinou para o lado e o tronco relativamente inclinou para o outro lado. Aí ela fica reta. Então ela vai ficar assim, ó. Mas quando ela fica assim, vamos imaginar o que acontece. Aqui tem um load enorme no plano sagital, certo? Por quê? E no plano frontal também. Principalmente no plano frontal, na verdade. Aqui vai ter um load enorme, porque uma vez que o quadril fez isso daqui, ó, ele estirou toda uma cadeia do outro lado. No plano frontal, no plano sagital. E muitas vezes há uma compensação no plano transverso. Por quê? Por não dar tanta conta de chegar, ter tanta mobilidade no plano frontal, acaba acontecendo que a pessoa ainda roda um pouquinho. E isso vai ter todas as consequências aqui em cima. Todo esse lado agora da coluna vai estar em load nos três planos também. Então, vamos guardar lá para a gente entender o que a gente faz. Primeira coisa, perna maior que a outra, dá para corrigir? Dá pra gente treinar até que a perna cresça e fica do mesmo tamanho? Não dá. Se a gente tem uma lesão que a gente não consegue resolver, o grande ponto agora é atenuar o efeito. E como que eu vou atenuar o efeito? Se eu entendo que o quadril desse lado sofre um load enorme e o quadril desse lado e o tronco desse lado também sofre um load enorme, eu preciso dar condições de realizar esses loads. E assim, se essas musculaturas forem encurtadas ou essa, eu não tenho mais condição de ter esse load. Então, a tensão aqui vai ser muito grande e ela vai exigir agora que outros façam o load no lugar dela. E principalmente outros planos. Talvez a pessoa comece a rodar um pouco mais para conseguir que isso aconteça. Quando tudo isso acontece, alguns lugares vão ser extremamente sobrecarregados. E muito provavelmente essa pessoa começa a ter dor. Para a gente entender mais ou menos como seria o processo, e se alguém quiser fazer o experimento, pode até fazer para ver, pega um salto alto, coloca num pé só e passa 1 hora andando dessa forma. Você vai entender o que acontece com essa pessoa. Exagere bastante para você entender, e aí você realmente vai entender o que é um load de um lado, o que é
um load relativo do lado oposto, tudo isso você vai entender. Então vamos imaginar agora que você não pode mais tirar esse salto. Então você vai precisar que essa pessoa consiga lidar com essas tensões, com esse estresse o máximo possível. Então esse é o primeiro ponto a se pensar. Segunda coisa, se a pessoa tem um pé maior que a outra, eu não consigo corrigir isso na posição de descalço, mas eu consigo colocar uma palmilha e pelo menos equilibrar o quadril. Então o que acontece? O quadril no neutro ele não exige tanto load. Então, se eu já me preparei para ele na posição ruim, quando eu coloco ele no neutro, ele tem a condição de atuar, porém ele não está acostumado. Então, eu não posso da noite para o dia sair de 2 centímetros de diferença para 0. Então, eu tenho que ir colocando essa palmilha de uma forma gradativa e dá tempo para ele se absorver a ela, o corpo dele responder a ela, e principalmente eu tenho que treinar esse sujeito das duas formas, descalço, obrigatoriamente eu tenho que treinar descalço, aqui não tem opção, e com a palmilha que ele estiver usando no momento. Ele tem que entender também como é esse movimento, o corpo dele tem que entender quais são os processos que ele faz. Ah, mas eu vou treinar em 2 situações? Claro que você vai, cara. Quando você joga futebol, por exemplo, você está de chuteira. Você não treina, aí depois você vem treinar, você não treina de chuteira, treina de tênis. Qual é o problema nisso? Você tem que treinar nos 2 casos, de chuteira e tênis, até porque você usa os 2 casos. Quando você está no mercado, você não está de chuteira, então você tem que saber como fazer. Isso eu recomendo até em salto alto, em todos os outros cenários que a gente vivencia por aí. Então a palmilha pode ser um fator que alivia muito aqui. Outra coisa que é importante a gente saber, um lado tem fraqueza e o outro não. Se você usar os movimentos de uma forma tridimensional, você sempre vai corrigir isso. Por quê? Porque embora o nosso corpo tenda a puxar para o lado que ele é mais forte, dependendo de como eu utilizo o movimento, não tem muito como ele fazer isso. Mas, veja bem, se eu colocar o braço esquerdo por cima da minha cabeça e a minha mão direita querer tocar o chão quando eu descer, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, não tem muito, eu até consigo puxar um pouquinho para o lado, mas seguramente a perna direita participa mais do movimento. Então, eu consigo fazer com que a perna direita trabalhe em detrimento dela ser mais fraca que a esquerda. Isso pode acontecer também se eu rodar o braço para a direita, ó. Quando eu rodo o braço para a direita, eu vou colocando peso em cima da minha perna direita, não tenho como fazer esse shift do meu centro de gravidade para o lado esquerdo. Uma outra forma que eu poderia colocar também, talvez colocar a ponta do pé direito aqui, ó, e fazer o agachamento. Aí fazer o agachamento numa perna só, tentar fazer pistol, tal, não sei o que. Mas é que de repente o pistol, ele é uma atividade que para quem está vindo de uma poliomielite, é muito complicado. Agachar numa perna só é muito complicado. Então, agachar rodando um pouco para o lado não é tão complicado. Então, essa é uma abordagem que a gente tem que ter. E tem várias outras milhares de formas de fazer isso, que em algum outro momento eu posso trazer aqui, e tem lá no nosso mentorship. Por fim, ela fala de prótese de quadril também. A pessoa em questão tem prótese de quadril. Todo esse pensamento da ciência tridimensional é aplicado na prótese de quadril também. Eu já falei sobre prótese de quadril em algum vídeo, em algum momento aqui. E as estratégias são sempre as mesmas. Dar o maior estímulo possível tridimensional para esse quadril, para que ele opere da mesma forma que a perna que não tem prótese no quadril. Beleza? E sempre, o que é o objetivo final? O que é o resultado que a gente está buscando? Sempre está um pouco melhor do que estava ontem. Então, o que eu não consigo fazer hoje? E eu posso tentar trabalhar para fazer. É esse o nosso objetivo. Beleza? Grande abraço a todos. Até amanhã. Tchau.